Bom dia! Hoje eu vim aqui conversar um pouco com vocês sobre a Gualusa. José Eduardo Gualusa é um escritor angolano. Ele é um dos melhores escritores de língua portuguesa da atualidade. Ele é incrível. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o meu livro preferido dele, que se chama Milagrário Pessoal. E eu não vou falar sobre o enredo do livro, eu vou ler alguns trechos do livro para vocês terem o prazer de experimentar a prosa do Agualusa. Eu vou anotando nas páginas do meu milagrário pessoal os fatos extraordinários que me sucedem ou de que sou involuntária testemunha. Dia após dia, é um diário de prodígios. Os milagres acontecem a cada segundo. Os melhores costumam ser discretos, os grandes são secretos. Ele vai dizer num outro momento: os descendentes dos angolanos hão de um dia falar um português próspero, redondo e musical, e quem ouvir talvez consiga escutar, no eco de certas palavras, o colorido piar de suas muitas aves, o zunir dos insetos, o cair da chuva, o ribombar dos trovões, o silvo do vento soprando úmido por entre o capinzal. Bem, como vocês perceberam por esses trechos, o livro fala sobre a língua portuguesa. E é um livro muito bonito. Nós que somos brasileiros ficamos encantados porque ele vai citar Jorge Amado, ele vai citar Graciliano Ramos, e ele vai citar esses autores com muito carinho e com muita propriedade, como quem realmente leu, degustou e apreciou a obra desses nossos escritores. Então a gente fica muito comovido. Esse é um livro que fala sobre gramática, um livro sobre gramática. Sim, é um livro sobre gramática. Ele vai falar sobre os neologismos e o enredo do livro passa sobre esse tema de procurar palavras novas. Começam a aparecer em alguns jornais palavras que nunca existiram antes e ele vai perceber, ele é um professor de gramática, ele vai perceber que aquilo ali aparece ao mesmo tempo em vários locais. Ele vai procurar pela origem de onde vêm essas palavras e acha um local de onde essas palavras estão sendo criadas. E aí ele vai pegar uma aluna dele, convidá-la para ser sua assistente e eles vão viajar ao Brasil para pesquisar sobre o nascimento dessas palavras novas. Nesse entremeio, alguém vai falar para ele a respeito de um livro que fala sobre a linguagem dos pássaros. E essa questão da linguagem dos pássaros também é uma coisa bem interessante, como é que a linguagem dos pássaros foi se construindo e acabou influenciando na língua dos homens. E num determinado momento ele explica, né? A nós interessam-nos as palavras novas, disse eu. Yara trabalha com neologismos. Seleciona os neologismos que devem ser dicionarizados, pois nem todos os neologismos são estrangeirismos. Se uma palavra não for necessária, então não entra na língua. A língua rejeita, da mesma forma que o organismo expulsa um corpo estranho. Só entram as palavras de que a língua necessita. Então a gente tem essa noção de que a língua é uma coisa viva, que a língua ela nos penetra, ela nos influencia. É uma coisa muito interessante de ler, mas, poxa, esse livro é sobre gramática? Não, não é. Isso é um engano. Isso é só um truque que o Aqualisa usa para introduzir o verdadeiro tema do livro, que, é claro, eu não vou falar aqui para vocês, para não dar spoilers, né? E, finalmente, eu vou ler o último trechinho que fala sobre o Anhanguera, que é um dos personagens, e que ele vai falar muito exaltado, né? Não, não, sobre os neologismos, né? Não, não, não são tal coisa. Essas
palavras, eu diria palavras, porque a mim é o que se me afiguram larvas nojentas se alimentando da carne do nosso idioma. Estas palavras estão por toda parte. Você pega no jornal, qualquer jornal, e não consegue ler uma frase inteira sem tropeçar numa delas. Então não me ocorreu outra coisa senão revelar o motivo principal que nos trouxera até ali, os neologismos mais que perfeitos. E então fica aí apresentado para vocês uns trechinhos do Aqualusa. Eu espero que seja interessante para despertar a sua curiosidade em ler esse livro. Na minha opinião, esse é o livro mais bonito do Aqualusa. Ele é uma criatura muito poética e eu vou ler para vocês um trechinho que ele fala sobre a poesia. O preconceito com a poesia, entendida como uma distração inútil, se não mesmo um tanto ou quanto perniciosa, vem de há muito tempo. No entanto, a poesia começou por ser uma disciplina da magia, com efeitos práticos, concretos no cotidiano das pessoas, e desde então não mudou tanto. Pensem um pouquinho sobre a poesia, esta coisa meio mágica, esta emoção que você sente às vezes ouvindo algum verso que vai durar a vida inteira. Realmente, a poesia é uma coisa mágica. Convido vocês a experimentar José Eduardo Agualusa. Boa leitura.